Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, vocês já ouviram falar da Maratona da Esperança? Muitos devem estar se perguntando o que é isso. A Maratona da Esperança envolveu um atleta em sua superação contra uma doença que infelizmente tiraria-lhe a vida. Isso aconteceu lá no Canadá. Mas vamos dar uma volta no tempo, mais precisamente no dia 28 de julho de 1958, na cidade de Winnipeg. Foi ali onde nasceu o protagonista da nossa história de hoje, Terrence Stanley Fox, ou Terry Fox. Terry sempre viveu intensamente, foi sempre chegado aos esportes, maratonista. Mas aos 18 anos, sua vida meio que começou a mudar. Num piscar de olhos, tudo virou. No dia 12 de novembro de 1976. O jovem de 18 anos dirigia o seu Ford Cortina 68 numa obra sobre a ponte do rio Coquitlam. E de repente na autoestrada, vamos dizer o nome da autoestrada aqui, Log Ridge, Terry bateu o carro e saiu ileso. Ele ligou pra mãe. Ele ligou pra mãe e falou: mamãe, ó, tá tudo bem, bati o carro, mas tô bem. Tá só uma dorzinha no joelho, mas nada demais, tô tranquilo. Pegou um ônibus e foi pro seu treino. Olha só, ele tinha 18 anos. Maioridade. Quem aqui já teve 18 anos sabe, né? Só que no mês seguinte, o Terry voltou a sentir o joelho. Ele pensou, não tô alongando totalmente, preciso de mais alongamento. Precisou de mais alongamento. E nem sequer falou pro treinador, falou, aconteceu isso, isso e isso. Não falou nada. Simplesmente achou que era problema de falta de treino, que precisava alongar mais. Passou. Ele pensou, e como ele é aquele famoso otimista, vai passar. Não passou não. Sabe por quê? Em fevereiro de 77, 3 meses após o acidente, ele finalmente foi ao médico. Já pensando, não é nada, não vai acontecer nada, eu tô bem, vou melhorar logo. Ele pensou, não é nada, normal, só coisa que acontece. Não é normal não, sabe por quê? Disseram pra ele que era resultado de uma reação química. Reação química? Como assim? Na verdade, eles só falaram que fosse uma reação química do acidente, não foi nada demais. Nem foi pedido exame, ninguém sabe o que foi que aconteceu. Deram só um analgésico e ele foi pra casa. E com essa medicação ele seguiu a vida normal até um certo ponto. Aí você fala, como assim normal até um certo ponto? Pois agora é que vocês vão entender, porque nos treinos ele gostava sempre de exigir um pouco mais do que o corpo dele podia aguentar. Olha o perigo disso. E olha só, dia 1º... E a dor continuou, só que no dia 1º de março de 77, depois de dar 7 voltas na pista de atletismo, 7 voltas, não é pouca volta, ele deu 7. Ele foi examinado pelo médico, porque tava doendo muito. E olha só, ele não conseguia nem caminhar.
O joelho estava totalmente inchado. Então o jeito foi o quê? Recebeu um atendimento doméstico de emergência e depois foi mandado para um ortopedista. O que o ortopedista disse? Ele foi atendido no Hospital Royal Columbia. E isso fica em New Westminster, no Canadá. E os exames foram iniciados. É agora que começa a Via Crucis de Terry. Sabe por quê? Dia 4 de março de 1977, o diagnóstico definitivo finalmente vem à luz. Osteosarcoma. Aí vocês vão falar, o que é isso? Osteosarcoma nada mais é do que uma forma de câncer nos ossos. Sim. Terry estava com câncer. E agora? Um jovem de 18 anos, vítima desta doença que atinge principalmente crianças e adolescentes. E olha só. 5 dias depois do diagnóstico, Terry foi operado. Passou por uma cirurgia. E sua perna direita foi amputada um pouco acima do joelho. Qual foi o primeiro pensamento dos médicos? Conseguimos conter o tumor. Imagina para um jovem de 18 anos, atleta, passar pela amputação de sua perna. Foi um baque muito duro. Isso não vamos mentir. Foi um baque duro para um jovem, ainda mais como o Terry Fox. E olha só. Quando ele acordou depois da cirurgia, 5 dias depois, ele ficou desesperado. E qual foi o primeiro pensamento dele? Como é que eu vou conseguir andar novamente? Acho que muitos que passam por essa questão da amputação de um membro, seja a perna, um braço, tem sempre o primeiro pensamento. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Terry, quando teve a perna amputada, ele pensou, como é que eu vou poder andar de novo? E isso é a palavra da pessoa que escreveu a biografia dele, Leslie Scrivener. Olha só, outra coisa. Pois ele não só andou, como ele ainda conseguiu realizar um dos maiores feitos da vida dele. E acho que da vida de muita gente. Ele se tornou exemplo de luta humanitária e esportiva em toda a história recente do Canadá. O Canadá que vinha de uma Olimpíada em Montreal e de uma edição dos Jogos Pan-Americanos que aconteceu justamente na terra natal de Terry Fox, Winnipeg. Que, aliás, Winnipeg seria novamente sede dos Jogos Pan-Americanos em 1999. Continuando. Como Terry conseguiu disputar essa maratona da esperança e percorrer a travessia da esperança, arrastando a sua perna mecânica. Sim, ele planejou, organizou e correu essa maratona. O objetivo dele qual que era? Atravessar o Canadá para arrecadar fundos para pesquisas contra o câncer. Só que ele não conseguiu chegar ao fim da empreitada. Sabe por que ele não conseguiu chegar? Porque ele descobriu que, infelizmente, a doença avançou. E no dia 28 de junho de 1981,
um mês antes de completar 23 anos, Terry perdeu a luta contra a doença. Muito jovem. Deixou um legado de superação, de coragem, de força. E a sua história foi contada no programa 30 por 30 do canal ESPN. Caso eu consiga encontrar este documentário, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo para vocês. Porque a história de Terry Fox foi realmente uma história de luta, de superação, de muita coragem e, acima de tudo, um grande exemplo de fé e esperança para cada um de nós. Bom, minha gente, era isso. Uma história que eu tinha muita vontade de trazer para vocês quando eu assisti esse documentário sobre Terry Fox. Eu comecei a admirar muito esse cara, para vocês verem que exemplo que ele foi. E até hoje, quase 40 anos depois de sua morte, ele ainda continua sendo um grande exemplo. E no final do vídeo eu vou deixar aqui para vocês uma foto dele para vocês verem. Como Terence Stanley Fox, ou simplesmente Terry Fox, foi um grande lutador. E está eternizado na história mundial, na história do esporte. Então, gente boa, gente fina, gente bonita, beijo pra todo mundo e tchau. Não te liguei.